Olá, queridos e queridas de Jesus, como estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio, com a graça de Deus aí finalizando o mês de São José, com mais uma querida convidada e também florzinha, a Maria Trivelato. Isso. Que vai estar aí contando um pouquinho hoje do nosso tema Ora et Labora. Trabalha e reza, reza e trabalha com o seu testemunho para que vocês conheçam um pouquinho mais da história dela, e agora eu vou deixar para ela se apresentar. Obrigada, Kétia, pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando surgiu. Por eu fiquei, nada. ai, Jesus, que legal, vou participar de um podcast. Oh, que tudo. Então, agradeço muito pelo convite, pela paciência também, que demorou um pouco pra gente marcar. E, bem, me apresentando agora, né? Muito prazer, meu nome é Maria Luísa, com S e sem acento no I, pelo amor de Deus. Eita, é simples. É simples, galera. Eu tenho 21 anos, completo 22 mês que vem. Eu sou estudante de Direito e acho que já pode começar a contar a minha história, né? Bem, a minha história com a igreja começa desde o berço, porque assim, eu vim de um berço católico, então meus antepassados tudo eram católicos, meus pais são muito católicos, mas a minha vida com o serviço na igreja começa com os meus pais no ano que eu nasci, em 2004. Em 2004, eles conheceram a Cristo Rei, que é a paróquia que eu sirvo até hoje, né? Que é a comunidade que a gente está até desde então já tem aí 22 anos, né? Só contextualizando então, a paróquia Cristo Rei, ela fica aqui em Campinas, Isso, né? no Jardim Chapadão. Isso. E aí, hoje a gente está com o Padre Passadori, mas quando a gente conheceu a paróquia, era o Padre Magalhães que estava na época. E é uma comunidade muito acolhedora, acolheu muita gente, meus pais, e logo assim que eles entraram, eu fui batizada lá. E alguns meses depois, eu não vou saber bem ao certo quais que são as datas, mas não tem como eu contar sobre Conversão? Não minha conversão também, mas também eu, tipo assim, como eu comecei a servir na igreja sem contar dos meus pais. Sua trajetória. Isso, minha trajetória. Então, meus pais, eles começaram assim, tá precisando de catequista. Meu pai falou, vamos, minha mãe, bora. E eles começaram como catequistas. Que bacana. Sim, isso lá, que nem eu falei, eu não sei direito o ano, mas eu sei que foi mais ou menos essa a trajetória deles. Antes de você nascer ou depois? Isso eu já tinha nascido, Okay. porque quando eles conheceram a paróquia, eu já tinha nascido, eu tinha tipo meses assim, sabe? Era novinha. Mas eu era super novinha, só Bebê. tinha um bebezinho. Já não era mais uma recém-nascida, mas eu era bem nenenzinha. E depois chegou também a oportunidade de eles serem ministros da Eucaristia. Meu pai também, bora, minha mãe, bora. Que bacana. E aí minha mãe continuou como catequista e ministra da Eucaristia. E surgiu a oportunidade do meu pai ir pro Ministério da Música. Meu pai, ele toca teclado. Ele também é músico? Ele também é Meu Deus, músico. essa família toda é instrumentista e Glória a Deus. cantores. Bendito seja Totalmente. Deus. Amém. E aí ele toca, desde criança ele toca teclado. Minha avó era professora de piano, então Nossa, não tinha em acredito. casa isso, mas ele não fez aula com ela, enfim. A família inteira teve esse lado mais artístico, né, do piano. O dom da música. Totalmente. E aí meu pai falou, tô precisando, eu vou. Meu pai sempre foi muito assim, sabe? Tipo assim, tá precisando, eu vou, dou um jeito. Tem que carpir, pega enxada e vamos. Exatamente. Uai, É bem assim. por aí. E aí quando meu pai entrou no Ministério da Música, ele já não era mais catequista e eu acho que ele ficou por muito pouco tempo como ministro da Eucaristia, porque aí depois ele realmente focou 100% no Ministério da Ele Música. identificou mais. Isso, e a minha mãe continuando como catequista e como ministra da Eucaristia. Ok. E aí que eu entro. Quando meu pai entrou no Ministério da Música, não vou lembrar direito o ano, tinha uma outra moça também que trabalhava com ele e a gente faz parte, só pra também mencionar aqui, a gente faz parte da missa das 11 horas da manhã, que é conhecida como Missa das Crianças. Isso, que lotava muito, ainda lota demais. E aí a gente tinha, era uma bandinha meio jovem, era adultos que cantavam. E aí meu pai, junto com uma outra moça desse coral, falou, por que a gente não faz uma coisa diferente e chama as crianças pra cantarem? Um coral de criança. Um coralzinho de crianças. E nessa época eu tinha 8 anos. E a gente ia fazer a nossa estreia no Dia das Mães. Nossa. Então, vamos fazer acontecer. E nessa época eu já cantava. Tipo assim, óbvio que assim, acho que não era lá aquelas coisas, mas eu já cantava, eu tinha um timbre. Então, meu pai chegou pra mim e falou assim, você não quer cantar? Eu falei, toda envergonhada, falei, quero. E aí foi quando começou. E eu fui dos 8 anos, assim, não todo santo domingo, né? Mas eu sempre tava lá até, acho que aos meus 18, 19 anos, que foi quando eu entrei pra faculdade, né? Eu fiz o catequese e o crisma lá também, foi com... Todos os sacramentos foram lá na paróquia? Todos os sacramentos foram lá na paróquia. E aí
em 2020, o ano da pandemia. Nossa. Que foi o ano, assim, totalmente diferente de tudo, né? Uhum. Mas foi um ano também muito santo lá pra gente, porque como a gente estava conversando antes, eu não tinha muita gente jovem na paróquia. Então todas as bandinhas que tinham, tipo da missa das 9, da missa das 7 horas da noite, eram tudo pessoas que eram do grupo de risco. Então as únicas pessoas que não eram era eu e meu pai. Então todo domingo a gente estava lá cantando na missa. A missa era gravada, né? Então era sempre eu e meu pai. Então a gente tinha a graça de sempre estar todo domingo continuando indo na missa e também comungando, exatamente. Meu Deus. Então assim... Aí meu pai, obviamente, assim, como a minha mãe acabava indo também, porque como era assim poucas pessoas, a minha mãe ficava bem no cantinho da igreja, e a minha mãe, como é ministra da Eucaristia, na época a gente tinha até um amigo que era que estava doente, ela levava, sabe, a Eucaristia junto com ela para comungar. Ela era ministra da Saúde. Isso, exatamente. Não, ela era ministra da Eucaristia mesmo. Sim. E aí ela levava a comunhão para casa e deixava os outros comungarem, sabe? Sim. Então ela fazia isso com meu irmão, enfim. E aí 2021 foi uma fase meio rebelde minha, que foi quando eu entrei na faculdade. Eu virei pros meus pais. A Deus. Não vou lembrar o certo se foi 21, 22 ou 23, mas depois que eu entrei na faculdade, você começa a viver a vida universitária, Muitas coisas acontecem. Isso. E eu não era tão católica nessa época. Então, tipo assim, algo que era... Uma coisa muito negociável pros meus pais domingo é dia do Senhor. Você não pode negociar Deus. Você pode, assim... Não que eles eram 100% liberais, óbvio. A gente sempre teve muito diálogo, mas assim, Deus é inegociável no seu domingo, você precisa ir na missa. Ok. Então assim, tudo bem, eu não era tão católica, eu tinha todos os sacramentos, mas eu não era tão católica, então tipo assim, vida universitária, te apresentar muita coisa e você vai. Então assim, eu ia pra festa, e assim, eu queria sair de segunda a segunda, entendeu? Ir pra faculdade, pra matar aula pra ir no bar, eu gostava, eu queria isso. E é o que a gente estava comentando antes, né, Maria? Infelizmente, muitos aqui vão escutar e talvez se identifiquem. A gente, às vezes, se torna refém por conta de querer se enquadrar num grupo e não ficar excluído. Exatamente. E assim, eu tenho muito essa coisa comigo que eu ainda não sei ainda bem me posicionar. Óbvio que assim, eu sou uma pessoa que eu sei quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas qualidades e os meus defeitos, mas eu ainda tenho muita dificuldade de me posicionar. Algumas vezes eu me levo muito pela comparação, então assim, me deixei levar também, tipo, aproveitar a vida, tá tudo certo, enfim. Vai ser o ano da virada. Exatamente. E aí o meu ano da virada, que realmente eu me converti, foi em 2024. Que em 2024, no início do ano, eu passei por um momento muito complicado da minha vida, no sentido tipo financeiro, referente à faculdade, essas coisas e tal. E aí foi um momento que assim, por mais que as coisas estivessem muito difíceis e que eu ainda não fosse tão católica, eu tinha uma certeza muito forte comigo que Deus, assim, ia abrir portas diferentes e novas pra mim. Muito algo inexplicável, porque pra alguém que só ia pra missa porque tinha que cumprir meio que tabela, né? Tipo assim, tem que ir porque é inegociável, vamos lá, o checklist. Então, assim, isso foi uma sensação muito diferente que eu tive. Era uma coisa que, assim, pra mim era um amadurecimento enorme, porque, assim, uma menina de 19 anos, assim, nossa, né? Enfim, e aí eu fui fazer uma entrevista de emprego, que nem a gente tava conversando, né? Fazer uma entrevista de emprego. Sim. E numa esquina abaixo desse emprego que hoje eu tô lá, graças a Deus, tem um santuário de Santa Rita, né? Sim, um querido... ali é o céu, viu? Ali é o céu totalmente. Aquela igreja, pelo amor de Deus. É diferente, assim... é maravilhosa. E muito conhecido aí pelos campineiros que vão estar escutando, que já foram e os que quiserem conhecer, né? Eu só esqueci o nome do padre, que ele é o... o José Transferete. Pronto, é muito sobrenome. Agora vocês sabem. Tem o Odair também, ele é um querido também. Isso. E aí a gente... Enfim, aí eu fui pra lá e aí tem várias imagens, né? Na época tinha só as imagens de Santa Rita, Nossa Senhora de Fátima, de Jesus, Sagrado... Acho que é o Sagrado Coração de Jesus. Sim, e de São José. E aí eu me ajoelhei, porque assim, era uma época que eu falei, eu não era tão católica, mas eu não conversava tanto com Deus, mas eu tinha uma afinidade muito grande com Nossa Senhora. Nossa. Então, tipo assim, era muito mais fácil eu falar com Maria, tipo assim, rezar pra uma imagem pedindo a intercessão de Maria, exatamente, do que, por exemplo, pro sacrário, entendeu? Okay. Porque eu tinha aquelas coisas na minha cabeça, tipo, não sei se Deus, tipo, me escuta mesmo, essas coisas e tal. Eu vou pra mãe, porque assim, gostava muito da imagem de Maria, ela já tinha intercedido muito pela minha vida, e aí eu fui rezar pra ela. E aí, no que eu rezei pra ela, falando assim,
Nossa Senhora, se for a vontade de você, do seu filho, por favor, faz esse emprego cair pra mim, tipo... Ser escolhida na vaga. Ser escolhida na vaga, ainda mais que eram 3 vagas que estavam abertas e tinha uma só que era referente a jurídico. Que a e área as que outras você eram isso, e as outras eram administrativas. Eu falei, nossa, por favor, Deus, me faça ir pra essa área mais jurídica, porque vai ter tudo a ver com o que eu faço, com o que eu trabalho, com o que eu estudo. E graças a Deus deu tudo certo, que é justamente pra essa vaga. Então, Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E aí foi justamente, eu brinco que foi meu primeiro, não milagre, né? Mas assim, foi a primeira oração ouvida por Nossa Senhora, né? Que a Maria viu, né? Porque já teve muitas outras, com certeza, escutou, mas às vezes... E que eu não percebi até hoje, não deve ter percebido, Mas às vezes né? a gente é meio São Tomé, isso eu falo primeiro pra Kétia, né? Que a gente quer ver Totalmente. uma estrela caindo do céu. Nossa, é bem por aí mesmo. E aí, beleza, 2024... E aí depois eu lembro muito bem, eu recebi meu primeiro salário. Eu tava muito tempo sem gastar coisa comigo mesmo por conta da minha situação. Sim. Eu falei, cara, quer saber, dane-se? Eu vou pro centro, eu vou comprar maquiagem, eu vou comprar bolsa, eu vou comprar tudo que eu tiver direito. E aí a gente foi, compramos um monte de coisas e a minha mãe falou assim, mas vamos falar com o Santíssimo? Olha. Lembre-se que eu ainda não era muito convertida. Sim. Mãe, vamos, né? Vamos, se a mamãe quer, vamos com ela e tal. E a gente foi primeiro pra catedral. Só que na catedral tava tendo algum evento na hora, tava tendo acho que missa mesmo, não era nem evento, acho que era uma missa mesmo. E a gente não sabia onde ficava o Santíssimo da catedral. A capela. E aí minha mãe perguntou pra moça lá na frente, falou assim, é bem lá na frente. Minha mãe ficou com muita vergonha de chegar até lá na frente, com a missa rolando, pra entrar no Santíssimo. Oh, meu Deus. Aí minha mãe falou assim, não, mas não vamos não. Aí eu falei, tá, você quer ir embora? Aí ela parou, pensou e falou, não, vamos na Basílica da Nossa Senhora do Carmo. Pertinho. Eu falei, beleza, vamos lá. Quando eu entrei lá, Kétia, não sei te explicar o que aconteceu. Mas ali começou a minha conversão. Olha só. Porque eu entrei naquela igreja, eu olhava pros lados e aí você via todas as velas, porque eles têm também um cantinho, né, das velas assim, de cabeça, de pé. Pra acender como Pra milagre. acender, exatamente. E aí você tem dos outros lados, assim, umas artes muito bonitas, as imagens dos santos. As pinturas. As pinturas, aquele altar, pelo amor de Deus, o Santíssimo, o que é aquilo? É o céu. É o céu. E fora o som também, que eles deixam, não sei se você chegou aí, que tava música ambiente. Não, tá no Santíssimo? É que é música de sacra. Não, quando eu fui, tinha tipo uma fontezinha. Oh, e aí tava caindo uma cachoeira. Ai, mas assim, eu tava me sentindo no paraíso. São Francisco de Assis diante do assim, meu irmão água, meu irmão rio. É mais ou menos isso. E aí, tipo assim, eu fiquei muito emocionada e eu comecei a chorar muito. Nossa. Muito, 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 muito. E graças a Deus tava vazio, ainda bem que eu não chorei na frente dos outros. E aí minha mãe me abraçou e eu chorando. E aí eu brinco que aí foi o meu marco, tipo, da minha verdadeira conversão. Nossa. Porque a partir desse dia eu comecei a procurar mais saber do catolicismo. Então... Sim. Eu comecei por Nossa Senhora do Carmo, eu falei, será que Nossa Senhora do Carmo quer me dizer alguma coisa? E aí eu entendi o que era o Carmelo, muito por cima, não sei exatamente a história inteira do Carmelo, mas entendi que tinha relacionado alguma coisa ao Carmelo. Aí eu comecei a procurar entender mais a Santa Missa, o que é realmente a Eucaristia, porque eu tomava, tipo assim, vou comungar. Mas assim... não lembrava que aquilo realmente era o corpo de Cristo. Não entendi. Entendeu? A gente faz catequese, eu tinha feito crisma, tinha todos os sacramentos, Sim. mas eu ainda era muito ignorante no assunto, sabe? Sim. E aí foi quando eu comecei a entender a Santa Missa, tudo mais, e aí literalmente foi realmente o contato com o primeiro amor, né, que todo mundo chama. Que a coisa é linda, você assim, você parece estar nos céus. Flutuando. Nossa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E foi assim até 2025, então... 24 eu fiquei nessa pesquisa muito grande minha, de tipo, tentar entender muito sobre a igreja, ainda tem muita coisa que eu não sei. Procurar saber mais sobre os santos, procurar saber mais sobre a Santa Missa, como é realmente rezar após você comungar. Então, assim, coisas de certa forma básicas, mas que eu não tinha apesar de viver na missa, eu não tinha esse entendimento. E a gente não tem essa formação, né, Maria? Infelizmente, exatamente. Às vezes são determinados catequistas, eu falo, quanto eu mais acho que eu não sei, aí que eu sei que eu não sei mais de nada. Exatamente, tipo assim, a nossa igreja é muito rica de conhecimento, então assim, realmente, graças a Deus que é um conhecimento assim, profundo e interminável, infinito, porque graças a Deus, enquanto a gente estiver na Terra, a gente vai ter muita coisa pra saber, entendeu? Então, e é bom, porque aí a gente nunca vai parar, a gente sempre vai querer saber mais, procurar saber mais e cada vez procurar se aprofundar mais, que nem eu brinco, né? Eu rezava muito no passado para sair do raso e pro profundo, para Deus me levar para as águas mais profundas. E é exatamente isso que o catolicismo nos oferece, entendeu? Com tanto de conhecimento, com tanto de doutores, com tanto E os de padres doutrina. que a gente tem hoje, Frei Gilson, Padre Paulo Ave Ricardo, Maria. Padre Eduardo, Seja abençoado, né? Leonardo Wagner,
Não, eles queridos. são maravilhosos. E aí... E hoje temos acesso, em quem está escutando e tem oportunidade, você pode ter, né, as plataformas, mas se não tem, no YouTube tem tanta coisa. Tem tanta coisa, tanto padre pequeno. Meu pai mesmo, ele assistia homilia diária todo dia com o padre, não me lembro a cidade correta, é Padre Gustavo o nome dele. Meu pai assiste homilia diária todo dia com ele, faz a oração divina todo dia com ele, assim, sabe? Então... A gente pode ter acesso, só que às vezes a gente está buscando o algoritmo errado. Exatamente. Algumas vezes o padre Paulo Ricardo, ele não pode funcionar para você, mas pode ser que um padre que tenha, sei lá, 500 inscritos te ajude. Sim. Busque, né? Isso que é muito importante. A verdade. Busque a verdade, busque, assim, se interessar verdadeiramente pelo que você está procurando, né? Sim. Se apaixonar pela verdade. Exato, senão a gente processo. Não vai ter interesse. Exatamente. E, enfim, voltando à história, né, a partilha. Sim. E aí foi 2024, 2025 assim. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que 25 era o ano do jubileu. Ai, que legal! Me converti antes do jubileu, que demais! Esperança, né? Sim. Achei muito demais, achei muito legal. E aí em 2024, tanto que essa coisa de, tipo, começar a me converter realmente, eu brinquei com meu pai, falei assim, pai, a gente tá tanto tempo na nossa comunidade, por que a gente não, tipo assim, busca conhecer outras igrejas? Só pra conhecer, porque a gente não vai sair, a gente não tem intenção de sair da Cristo Rei, pelo amor de Deus, né? Deixar isso bem marcado aqui. A gente não tem interesse, mas assim, realmente pra tentar entender outras comunidades, como que funciona, alguma coisa, alguma música legal que a gente escutar pra gente trazer pro ministério, conhecimento, né? Tipo, ver pessoas novas. Sim. E a gente percebe como Campinas é grande, porque a gente ia pra igreja, a gente não conhecia ninguém. Tipo assim, caraca, Campinas é grande mesmo, hein, rapaz? Quase demais. As únicas pessoas, assim, que a gente via, assim, era a Nossa Senhora de Fátima, que os pais também participam de lá de vez ou outra por conta do ECC que eles fizeram. E o liceu aqui, mas o restante... Nossa Senhora Auxiliadora. Isso, a Nossa Senhora Auxiliadora. Então, assim, eram as únicas que a gente via alguém conhecido, mas o restante... É muito difícil. Campinas é muito grande, tem muita paróquia diferente que a gente não conhece. Enfim, aí acabou que eu terminei esse meu processinho de conhecer as igrejas em 25 mesmo. Com a paróquia da Santa Teresa d'Ávila. Isso porque é separado por foranias, né? Fora isso que exatamente, e tem um monte de forania, né? Setorial, assim, se a gente pega um mapa de Campinas, porque a arquidiocese, ela abrange até outras cidades. Sumaré, Montemor, né? E vai. Hortolândia, por aí vai, é muito grande a nossa arquidiocese, pelo amor. Mas enfim, voltando ao assunto principal. Aí em 2025, final de 24, na verdade, para 25, eu entrei no grupo de jovens. Olha, lá da Cristo Rei. Isso, da Cristo Rei, que é onde eu tô até agora. E aí eu preciso voltar um pouquinho no tempo para contar a história do grupo de jovens, para contar como que eu entrei lá no meio, né? A gente tinha um grupo de jovens há muito tempo na Cristo Rei, mas que acabou que foi dizimado porque a galera foi crescendo, não teve outras pessoas que entraram no grupo da liderança e dizimou, tudo bem. Sim. Em 2023, o Crisma, depois da pandemia, voltou lá para nossa paróquia em 2023. E o padre solicitou assim, Miss, você não quer participar, ser catequista? Minha mãe falou, vamos, porque minha mãe já estava querendo sair da catequese de crianças para uma coisa diferente. Aí quando veio essa oportunidade de ir pro Crisma, ela achou muito boa, falou, vamos. E foi um grupo muito pequeno, e foi um grupo que, tipo assim, eles conheciam entre si, sabe? Então foi muito bom na época para ela, para eles, foi um momento muito gostoso para eles. E aí no final de 2023, pós-crisma, minha mãe falou assim, agora realmente eu não quero mais nada, eu quero tipo tirar um tempo de descanso para ver se eu quero servir outra pastoral, enfim, vamos ver o que Deus nos leva, né? Sim. O padre não deu descanso para ela, essa que é a verdade. A messa é grande, os operários são totalmente, porque logo em seguida que ela comentou isso lá com a gente, o padre chegou no final de missa pro meu pai e pra minha mãe e falou assim, eu queria começar um grupo de jovens aqui na paróquia. E eu acho que vocês se dariam super bem, assim. E meu pai já estava totalmente envolvido ainda continua, né, envolvido no Ministério da Música. E ele falou, não sei, vai ficar complicado, mas a minha mãe, tipo, aceitou, tipo, vamos, né? E aí casou que os jovens que fizeram o Crisma queriam continuar se encontrando todo domingo. Então, assim, casou, entendeu? Útil, agradável. Exatamente. Então, começou o grupo de jovens em 2024. O nosso grupo de jovens é Filhos do Rei. Nossa. Isso, porque o nosso padroeiro é Cristo Rei, né? Sim. Então, Filhos do Rei casou aí e começou. E em 2023 era uma coisa assim, mais assim, encontrar, eles batiam um papo, conversavam, traziam um pouco, minha mãe trazia um pouco do catolicismo e ela estava sozinha. Trazia um pouco do catolicismo e em 24 eu estava nesse meu processo de reconversão.
E eu tava servindo só no canto, não servi em mais nada. E também, assim, o canto, acho que só legal dizer, é um dom que eu uso exclusivamente pra Deus. Eu não uso em nenhum outro lugar esse dom do canto. Sim. Então, eu queria, tipo assim, também descobrir outras coisas, entendeu? Me aprofundar um pouco mais na igreja, me aprofundar pra ter mais pessoas, amigos católicos junto comigo. E aí eu falei assim, por que não entrar no grupo de jovens que a minha mãe coordena? E aí eu falei pra minha mãe, mãe, acho que eu vou entrar no grupo de jovens junto com você. Mas eu pensei, tipo assim, entrar de uma forma diferente. A gente cria um Instagram, começa a divulgar pra trazer mais pessoas, eventos, tipo assim, Summer Beats, essas coisas tal que a gente tiver, retiro, a gente vai falando e eu fico mais nesse backstage com você, né? Você lidera e eu fico no backstage. Ó, os bastidores. Ai, Malu, vai ser muito legal, não sei o que tem. Então a gente foi, criou um Instagram, publicou, comecei a fazer os primeiros posts, etc, etc. Inclusive depois ela fala o arroba aqui pra vocês Logicamente, com certeza. E aí, depois em 25, foi quando realmente eu comecei meu trabalho muito mais forte dentro do grupo de jovens. Então, mãe, tem um evento tal, vamos. A gente... Summer Beats, por exemplo, que a gente tá falando do Hopi Hari, que eu fui, Sim. A gente fez uma caravana, foi todo mundo, bacana. Depois do Summer Night a mesma coisa. Tinha algum evento aqui, algum evento ali, a gente sempre tava indo. Mas acho que a virada de chave maior que teve dentro do grupo de jovens que acabou me trazendo pra coordenação, foi que ano passado, minha mãe não é daqui de Campinas, ela é de Maceió. Nossa. E acabou que a gente passou por uma situação muito complicada com meu avô, na época. Isso em maio, tá? E aí o padre tinha falado pra gente que ele queria fazer um luau mariano. Nossa. Então assim, vamos fazer o luau mariano, ele usou com antecedência, vamos programar pra fazer as coisas e tal. E acabou que casou do luau mariano ser justamente nessa fase que meu avô tava muito mal. E minha mãe precisou de emergência correr pra Maceió. Nossa. E aí eu me vi sozinha, falei, gente, como que eu, que estava no backstage, ia conseguir liderar o luau mariano? Que o padre pediu. Como que eu ia conseguir fazer isso? E não podia falar mais não. Não podia falar mais não. Aí eu conversei muito com meu pai, me falou assim, vamos conversar com o padre, vamos tentar entender se tem como a gente adiar. Ele falou, não, adia, a gente vai fazer do nosso jeito e vai dar tudo certo. Eu falei, meu Deus do céu! São Miguel Arcanjo, eu diria. Meu Deus do céu! Aí eu falei, cara, como que vai acontecer? Mas assim, e aí eu lembro muito bem que em maio, cara, é muito divino essas coisas. Eu fiz a novena de Nossa Senhora de Fátima de novo. Nossa Senhora de Fátima é muito presente na minha vida. Primeiro cara, fez por conta do serviço aí, agora por causa do grupo de jovens. E aí eu fiz a novena porque é tipo assim, fazer a novena pra Nossa Senhora, né? E aí nessa noveninha específica eu falei, eu vou pedir muito pelos jovens. Nessa novena eu vou pedir pelos jovens pra Deus me ajudar a me levar para águas mais profundas, pra conseguir trazer isso pros meus jovens também. Pra eu ser uma inspiração realmente pra eles, assim, no sentido de eu não sou perfeita. Eu faço questão de sempre, tipo, deixar isso muito claro. Mas eles sempre olharem pra mim e falarem assim, nossa, a Malu não é perfeita, mas ela tá buscando a Deus, sabe? Então, tipo assim, que Deus me ajude a me levar pra águas mais profundas pra que eu possa trazer esse lado pra eles, pros jovens. E eu fiz a novena de Nossa Senhora de Fátima. E aí, quando eu fiz essa novena, e logo em seguida aconteceu essa situação com meu avô, eu me vi numa situação do tipo assim, cara, eu vou ter que meter a cara e fazer. E eu sou meio envergonhada, assim, num primeiro momento. Falei, como que eu vou conseguir liderar algo que eu nunca liderei, nunca fui, tipo assim, nunca liderei nada. Como que eu vou conseguir liderar um evento, o primeiro evento da paróquia? Que jeito? Como? A cabeça da quase melancólica explodindo. Falei, gente, eu não vou conseguir dar conta, não é possível. E aí, deu certo. E aí, assim, cara, rezando e resolvendo as situações. E nesse meio tempo tinha trabalho, e tinha faculdade, um monte de coisa acontecendo. Meu Deus. Mas toda vez que eu pensava no assunto, assim, pra começar a me desesperar, vinha algo muito forte no meu coração falando assim, calma, vai dar tudo certo. Ok. Eu falava, gente, que situação estranha. Eu, uma pessoa totalmente ansiosa, totalmente assim, né? Como que tá tão tranquilo esse assunto? Não, vai dar tudo certo. E aí eu lembro que nesse dia em específico, foi numa sexta-feira, dia 30 de maio, eu não me recordo agora, de 25. E a gente saiu mais cedo do trabalho, fui correr atrás das coisas, tinha coisa pra fazer de última hora, e lembrancinha, e pegar flor, e cortar rosa e não sei o que tem, e ter que ir lá na igreja e arrumar tudo, etc. Tal. Fui com outros jovens meus também que me ajudaram. Quando eu fui ver, assim, eu me transformei. Quando começou a hora de dar o luau, eu me transformei. Parecia que eu era uma outra pessoa, totalmente. Consegui liderar de uma forma muito tranquila. Docilidade de Nossa Senhora. Totalmente. Assim, a imagem que a gente usou, a gente tem algumas imagens lá de Nossa Senhora. A imagem que a gente usou foi a Nossa Senhora de Fátima, que coincidentemente também é a padroeira da nossa forania. Olha. Então, assim, e eu consegui conduzir numa tranquilidade, como se eu fosse uma outra pessoa.
E quando acabou, e depois assim, a galera depois elogiando, nossa, que legal, não conheci esse seu lado. E quase que eu falei, gente, eu também não. Eu não sabia o que eu tava... Eu Era o também Espírito Santo que tava... Totalmente. E aí eu comecei a fazer isso, e aí foi quando eu entendi, sim, depois que teve essa situação, a gente escutou o retorno, né, da galera, que legal, o evento foi e tal, parabéns, eu nunca tinha visto esse seu lado, etc, etc. Depois eu comecei a perceber que, assim, Deus queria me levar para uma situação de tomar a frente. E foi justamente numa fase que minha mãe não estava, eu tive que liderar outros dois encontros do grupo de jovens, também sozinha. E aí foi quando eu percebi que Deus queria me levar mais para esse lado de liderança. Então eu conversei com a minha mãe falou assim, ótimo, seja coordenadora junto comigo, isso não era nem um pedido, para mim já tinha acontecido desde o momento que você tinha falado que queria participar do grupo de jovens. E, obviamente, mas ela foi me tornando assim, até eu entender como funcionava a galera, porque, como eu falei, eu era meio tímida, então quando eu entrei, eu vi a galera e falei, mas será que eles vão gostar de mim aqui dentro? Senhor. Ai, porque eu não sei, porque eles eram muito... Assim, eu realmente não tinha muito contato com eles, sabe? Então foi muito complicado. Mas aí, estou lá desde então como coordenadora do grupo de jovens. Isso, graças a Deus. Em outubro do ano passado a gente teve a nossa primeira missa jovem, também o padre solicitou pra gente, então foi uma forma também da gente comemorar, de celebrar o nosso jubileu, na verdade, assim, da juventude, né, na nossa paróquia, do grupo de jovens em si. Então foi assim, um momento muito bonito, muito lindo. Eu ainda não sou perfeita, ainda tem muito assunto que eu preciso descobrir e conhecer para falar e tratar com os jovens. Mas assim, continuo servindo na igreja, hoje como coordenadora, e ainda canto também. Eu fiquei só um período sem cantar, que foi pós-pandemia, mas depois eu voltei também com garra e ainda estou agora na coordenação. A gente está tendo adoração agora toda não, pós-missa jovem, após a bênção final do padre, a gente tem um momento de adoração. E aí eu vejo os registros que você falou. E aí os últimos 2 foi eu que liderei. Na verdade teve 2, né? De fazer a condução? De fazer a condução, eu que liderei. Então assim, realmente eu me transformo. Eu não sei o que acontece, mas eu realmente me transformo. A Maria de 2023 não saberia falar não. o que a Maria de 2026 está fazendo. Jamais. Ela ia achar que era outra pessoa. Totalmente. Porque assim... Muito, do nada. E, assim, realmente eu falo que é o Espírito Santo. É uma graça. Totalmente. É realmente o Espírito Santo que age sobre mim. Eu não tô mais no meu corpo. Eu brinco até que, tipo assim, eu não tô mais no meu corpo. É o Espírito Santo falando por mim. Olha só. Porque eu vou falando o que tá no meu coração. Que, tipo assim, o que eu acho que eu tenho que falar, entendeu? Então, eu brinco muito com isso. E é uma graça hoje estar podendo, assim, liderar o grupo de jovens. É uma graça estar podendo servir no grupo de jovens. É uma graça estar podendo servir na igreja, no Ministério do Canto. E eu acho que mais do que isso é muito bom estar servindo a Deus, entendeu? Então, tipo assim, que nem eu falei, eu entrei no grupo do canto, tipo assim, por um convite que meu pai tava indo, eu vou. No grupo de jovens teve essa reviravolta e foi um momento muito forte pra mim também. Então, eu entendi que Deus queria me servindo ali naquele momento, mas é tudo assim, querendo servir pra Deus e levar mais almas pra Deus, entendeu? Então, assim, que nem acho que o Bruno comentou no episódio da catequese, e você falou pra mim também, ele chegou recentemente, tinha chegado recentemente em Campinas. É o André. Aí o André, confundi, do sorry. Marketing. Isso, o André comentou que ele tinha chegado em Campinas fazia pouco tempo e era bem, tipo, quando o Padre César também tinha entrado. Aí ele foi se mostrar à disposição e o Padre César falou, tô precisando de gente na catequese. Ele foi. E acho que isso que é importante. Nem você falou, que hoje você tá na Pascom, né? Por conta também da solicitação do Padre César. O importante é isso, você tá servindo a Deus, independente do lugar que você esteja. Não ficar selecionando muito, entendeu? Porque você pode ser muito surpreendido por onde você está. Entendeu? Mesmo que às vezes não seja uma coisa diferente, né, Maria? Mas que às vezes não, né? Os primeiros serão os últimos e Deus, ele capacita. Os escolhidos. E às vezes a gente acha que não tem capacidade, é que nem você falou, de ter vergonha, porque a Kétia também é o que eu sempre falo e repito no podcast. A Kétia nunca imaginaria estar fazendo isso. Mas mesmo que não seja uma Ariane Chalomita ou um Moisés Pereira, o Matheus Bass da Biblioteca Católica, vai que ele me escuta, a gente tenta, né? Porque vai fazer sentido o que aqui enquanto a gente está nessa terra? Exatamente, entendeu? E eu acho que a gente tem que, de certa forma, marcar também, deixar o nosso rastro, né? Eu acho que eu nunca li O Caminho de São José Maria Escrivá, mas tem aquela frase que ele fala, né, que sua vida não seja estéril, ser útil. Deixa rastro. Isso, entendeu? Então, é bem isso, você tem que deixar rastro. Você não tá na Pascom. Eu queria muito estar no grupo de jovens, mas eu não tô no grupo de jovens, eu tô numa Pascom. Cara, sirva pra Deus. Faça o trabalho ser bonito pra Deus, porque você tá fazendo pra Ele, não pra você ser visto. E uma vez que você fizer pra Deus, você vai ser
assim, sua vida vai ser útil. Com entendeu? amor, né? Com amor, exatamente. É uma coisa que a gente conversa muito lá em casa. Meus pais também, né, que nem eu comentei. Ah, chegou o catequista? Vamos lá. Ah, chegou pra gente ser ministro? Bora lá. Chegou o Ministério da Música, meu pai foi. Sim. E assim, a gente não busca aplauso, a gente não busca palco. E é importante sempre a gente fazer essa distinção. A gente tá lá pra servir a Deus. Não pra servir aos nossos próprios egos, ao nosso próprio... A vaidade. A vaidade, entendeu? A gente tá lá por amor a Deus. Então tem que tomar muito cuidado. É muito bonito você servir a Deus verdadeiramente, com muito amor. Seja na sua paróquia principalmente, mas assim, também no ordinário da sua vida, seja no trabalho, seja na sua conversa com os amigos, você sempre tem que estar servindo a Deus. Não lembro também quem que comentou isso no podcast, mas alguém falou que assim, algumas vezes o máximo que eu posso fazer pra Deus naquele dia é ser educado com alguém, eu não lembro agora quem que falou. É tipo assim, falar uma palavra de amor pra pessoa, o meu próximo, não lembro quem que falou no podcast. Não sei se foi o Bruno, E é isso, entendeu? Algumas vezes, assim, o máximo que eu posso fazer no trabalho, que eu tô com uma paciência zero, é realmente, tipo assim, que nem a gente tá conversando. Cara, ter que engolir o sapo e falar, tipo, não, tudo bem, tá tudo certo, entendeu? E, de certa forma, isso é pra me santificar. Exatamente. Entendeu? Então, eu posso... Enfim, eu acho que a gente tem que sempre estar aberto a tudo que Deus nos quer, assim, aos caminhos de Deus, às vontades dele. É sempre rezar para que seja feita a vontade dele sobre a nossa vida e realmente no serviço à igreja, sabe? Que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais. Exato. Deixa meu apelo aqui de certa forma, Porque né? a gente muitas vezes só vê os cabelinhos brancos, não que não precisamos, né, mas... A gente precisa de gente jovem também na comunidade. Quem será as novas gerações, né? Porque todo mundo passa e eles também passarão. E a paróquia não pode acabar. Não entendeu? pode. Não. Porque onde você vai encontrar Jesus, assim, você tem que cumprir... É a Eucaristia. Entendeu? Você tem que ter paróquia. Então, assim... tá com vergonha? Gente, eu acabei de falar, eu sou extremamente envergonhada. Eu sou envergonhada, Maria. Inclusive, depois eu vou até partilhar sobre como foi, né, a gente ter se conhecido. Verdade. Porque foi na hora do almoço, né? Vou fazer um parênteses aqui. Eu não lembro, foi ano passado, né? Foi ano passado, 2025. E aí eu lembro que eu tava no refeitório e eu já tinha visto ela na igreja, lá na Santa Rita. Eu cheguei em casa e comentei, mãe, tem uma moça que ela vai na igreja. Aí eu falei, mas eu vou chegar nela, ela vai falar, que menina louca, o que ela tá querendo falar comigo? Aí eu falei, uai, eu tenho uma oportunidade, né? O não já tem, então vamos buscar o sim. E aí eu lembro que eu tinha perguntado, não sei se era o livro que você tava na mão, alguma coisa assim. Eu não lembro, eu sempre vivia com alguma coisa. Era um terço, era um livro, era uma bíblia. Acho que eu tava com a Alexio Divina. Eu tava com o caderninho. Eu levava na época o caderninho da Alexio Divina. Não sei se era isso, não lembro agora. E aí eu acho que esse foi o gancho pra puxar o assunto. E aí eu peguei, porque é curtinho, né, o almoço e ir pra igreja, porque eu lembro que a melhor coisa pra mim, eu almoçava dentro da igreja, mas como não pode, eu falei, eu esquento minha marmita e bora pra igreja. Mesmo que às vezes a gente não tá nem com vontade de rezar, né? Sim. Era uma delícia. Eu vou ser muito sincera, ultimamente eu não tenho feito muito isso, eu preciso voltar a fazer, porque, cara, é muito diferente. Realmente, assim, quando a gente se afasta de Jesus e acha que, não vou agora porque eu tô com preguiça, alguma assim, pelo cansaço, não pela disciplina, cara, você percebe muita diferença. Eu lembro que quando eu ia todos os dias, eu era uma outra Maria, né, outra Malu, e não indo hoje eu percebo assim como faz falta pra mim no meu dia a dia, tipo, eu como pessoa, sabe? Então é um hábito que eu preciso voltar a fazer, aliás, porque você sente falta, né? Sim. É que nem que falam, né? Uma vez que você pisa no Santo do Santo, você não quer estar em outro lugar, e aí a sua alma fica em conflito. Em conflito, exatamente, entendeu? Então, eu tenho sentido muito isso. Inquieta, né? Inquieta, exatamente. Então, é isso, sabe? Mas a gente se conheceu realmente no almoço. Eu lembro até que ela tinha perguntado pra mim, você sorteou o seu santo do ano? Eu falei, sim! Foi a Santa Dulce dos Pobres. Ai, que legal! Só. Ano passado foi São Rafael. Mas você fez esse ano? Esse ano eu fiz, sim. Quem? Esse ano foi Santo Agostinho. O meu foi São Marcos. É? Forte. Forte. Inclusive, assim, eu nunca vi tanta coisa de Santo Agostinho. Até falo assim em casa, eu falo, meu Deus, ou ele tá querendo falar comigo, ou ele tá falando comigo realmente, porque... Mas sabe o que é muito engraçado? Eu fiz o sorteio esse ano, e... Só que desde o final do ano passado, Santa Teresa d'Ávila tem aparecido muito pra mim. Muito. É o Carmelo, menina. Tem alguma coisa? Menina do céu.
não consigo entender, não sei se ela tá querendo dizer alguma coisa. Eita. Eu até comprei um livrinho dela, tenho que voltar a ler ele, porque é um livro que fala sobre a história dela, a atualidade, sobre os temas que ela trata, assim, é um livro curtinho, não é nenhum livro da vida, nem o Castelo Interior. Mas eu falei, vixe Maria, ela tá muito presente na minha vida, assim, ultimamente parece muita coisa dela. E assim, sem pesquisar, sabe? Tipo, parece muita coisa pra mim na internet. Eles escolhem, né? Eles nos escolhem. Totalmente. Mas eu acredito que seja isso, Maria. Talvez vocês estejam com um pouquinho de ruídos ao fundo, mas o nosso estúdio é um pouco... diferente. E aí é um pouco público, pouco orgânico, um pouco... com patinhos na lagoa, crianças e gatinhos aqui andando. Mas Sim. Eu agradeço pela querida partilha, Maria, mais uma vez, obrigada. Que eu não sabia de vários detalhes, mas é isso que vai ajudando na nossa caminhada, Com porque certeza. Às vezes a gente acha que está sozinho e tem certas angústias que são específicas, não sei, que às vezes acha que a gente está isolado no mundo e não é assim. Sim, não. E a nossa dor não é única, né? Tem muita gente vivendo, e assim, eu no grupo de jovens eu percebo isso, porque algumas vezes eu mesma como coordenadora esqueço, algumas vezes que assim, a dor que eu tô sentindo, o meu jovem tá sentindo também, ou pode estar sentindo, Sim. Entendeu? Então tipo assim, essa questão da solidão, essa questão de você se comparar, é uma coisa muito comum, e que algumas vezes a gente acha que a gente tá sozinho no mundo e não, é totalmente assim. Então é muito legal esse trabalho também que eu faço lá, porque de certa forma a gente salva uma alma do outro, sabe? Com certeza. Então, é lindo o trabalho, eu adoro trabalhar com jovens, foi algo que eu nunca esperaria na minha vida e eu amo. Então dá um Bosco aí, ó. Glória a Deus. Esse é outro que eu preciso pesquisar mais. Sim. Mais da vida. Tem muita gente do meu grupo de jovens que é devoto dele, por conta do salesiano, porque estuda no liceu, estuda no São José, só, sabe? que bacana. Sim, preciso descobrir mais sobre ele. Um querido santo. Mas chegamos aí ao nosso final com as perguntas e respostas rápidas. Com a graça de Deus, vamos encaminhando, dá licença, porque a gente aqui é tudo partilhado, nosso estúdio, mas São José vai dar graça que Amém. ele honra, em nome de Jesus. Amém. E é isso, se escutarem aí os patinhos, é uma família um pouco grande ali depois do lago aqui, no querido Taquaral de cada dia que a gente tem feito. Mas é isso, inclusive se você está passando e vendo, depois fala pra gente aí. Os queridas de Jesus. Então vamos lá, Maria, para nossas perguntas e respostas rápidas. Vamos lá. A primeira, uma mensagem ou conselho para quem tem medo e talvez já até pensou sobre o assunto. Eu acho que é se abandonar na vontade de Deus. É rezar, e rezar mesmo, pra Deus fazer a vontade dele sobre a sua vida. Se você quer servir, você tá com vergonha, não tenha. Assim, ou vá com vergonha, entendeu? Sim. E pede pra ele fazer a sua vontade, porque Deus vai te levar para lugares inimagináveis e você vai ver como você vai se realmente, assim, se encontrar naquilo que Deus te propôs ou Deus quer te levar. Então não ter medo, confie. Apesar do medo, da vergonha, confie. Ok, parresia aí. Próxima, uma frase e uma música para os queridas de Jesus. Uma frase ou uma música? Uma frase? Isso. Eu vou colocar uma que tem sido muito presente na minha vida, que nem a gente tá falando de Santa Teresa d'Ávila, né? É justo o que muito custa, o que muito vale. Nossa. Então, eu acho que isso vale, tipo, tanto para os seus sonhos, tanto porque nem a gente tava conversando, né? Aí eu mudei um pouco minha rotina, tô acordando um pouco mais cedo para poder movimentar meu corpo, porque senão eu fico sentado o dia inteiro e isso faz mal pro corpo, até pro meu... Isso, tipo assim, ajuda até o meu desenvolvimento, né? Minha produtividade, né? Tanto no trabalho quanto na faculdade. É difícil acordar às 5 horas da manhã, eu sou uma pessoa muito dorminhoca, mas assim, é justo que muito custa e que muito vale, né? Pelo menos Jesus. O meu corpo vai estar em movimento, eu vou estar fazendo algo saudável pra mim, que vai me ajudar ao longo dos anos também, então... mas isso vale pra tudo, seja tipo pro seu grupo de jovens, seja pela sua família, seja por alguma situação. Com certeza. Acho que essa é a frase que tipo, tá muito clara na minha vida, principalmente essa semana. E uma música... eu vou colocar da Cristo Alegria, que eu sou apaixonada. Eles são muito queridos. Eles são maravilhosos. Nossa. Eu gosto muito deles. Eu vou colocar Rabone, porque essa música pra mim, tipo... Nossa, eu tava com ela na cabeça agora, na ponta da Meu, Rabone pra mim é uma música fora do comum. Não, foi minha música mais escutada do Spotify ano passado, pra você ter noção. Menina. Mas assim, é uma música que eu amo, eu me vejo muito nessa música, assim, sabe? Sei lá, pega muito no coração. Inclusive a comunidade Rabone tá perto da Cristo Rei. Sério? Que é Jesus Te Ama.
Ah, eu não sabia. Fui nascida e criada naquela... Sério? Que tinha a renovação carismática católica surgiu ali, né? Depois do Padre Haroldo, que foi... Vinha ônibus de excursão, menina. Eu não lembro disso, que eu era pequenininha, mas eu lembro que era lotado, assim, aquele barracão e, nossa... Gente, eu não sabia, ali perto da escola de cadetes. Pra ser muito sincera, eu nem sabia da comunidade. Eu fui descobrir porque uma amiga minha do trabalho falou que ela participava. Ela falou, eu queria voltar, não sei o que. Eu nem sabia que tava perto da minha paróquia. Vou falar pra ela agora. Menina, olha só, a forania é enorme. A minha é, pelo amor de Deus. Mas então, bendito seja Deus, é muito linda as canções. Vou deixar aqui também o link. Deles, maravilhosa. Nossa. Poesia, a 7 de setembro, que é a coletânea das músicas dele. Ainda não vi essa. Escuta 7 de setembro, que é uma, tipo assim, um remix de todas as de algumas músicas. Porque 7 de setembro é o dia, acho que oficial da consagração deles, que é quando eles renovam os votos. Ok. 7 de setembro. E aí é uma música acústica, só violão e voz. Nossa. E é, tipo assim, uma junção de refrões de outras músicas dele. É maravilhosa. Eu esqueci o nome daquele... eu não sei se é o fundador, mas é o que aparece principal nos vídeos, que usa um óculos assim, esqueci o nome. É o Jerônimo, não, ele é o cantor. O fundador é o diácono, não lembro agora, Emanuel, não lembro o nome dele agora. Olha só, a Cat você não sabe muita coisa, mas eu sei demais. Quase é uma consagrada. Aleluia, glória a Deus. Estiver escutando, quem sabe, o Vocacional 2027. Amém. Ó. Vamos lá. Então, o próximo, um hábito ou algo inegociável que a Maria não abre mão. Eu vou colocar de novo o exercício físico, né? Eu já falei, é uma coisa que... Gente, eu fiquei muito tempo mesmo sem fazer exercício físico. Isso, tipo assim, foi muito ruim. Mas, assim, realmente o exercício físico, ele ajuda ele muito, desperta assim, isso. Totalmente, a saúde mental sua. Tipo assim, você fica mais leve, você tem mais ânimo, mais disposição. Então, assim, é realmente algo inegociável, você movimentar o corpo. A gente não pode ficar parado Não sentado. não pode. Nunca. Isso adoece. Só adoece. Próximo, então, um santo de devoção. Eu vou botar Santa Teresa d'Ávila de novo. Oh, Jesus, essa é florzinha carmelita mesmo, é o jardim teresiano. Deixa eu pensar em alguma outra que eu poderia mudar. Não, mas... Porque eu acho que ela é... tem uma que eu gosto muito, mas eu não conheço muito a história dela. Eu descobri a história dela. Eu descobri essa santa porque eu estava lendo um livro. Sei. Se chama Os Santos Pedras de Escândalo, que é a irmã... Não é irmã, é Santa Micaela, Santa Maria Micaela. Não conheço. Ela era uma viscondessa da nobreza. Nossa. Não vou lembrar agora de qual cidade em específico, ela era da nobreza, viscondessa. Europa? Europa. É Europa, não é aqui. Eu não vou lembrar agora se é tipo Áustria, não vou lembrar agora a cidade em específico. A irmã Maria Micaela. Ok. Que ela era da nobreza e, tipo, 1800 e pouco. E ela, tipo, doou toda a riqueza dela para construir não um convento, né? Ela tem um movimento, não vou lembrar agora também qual é o nome do movimento. E ela, tipo assim, tirou toda a riqueza dela para abrir um lugar para recolher e acolher as mulheres prostitutas. Nossa. E assim, aí essas mulheres, como ela tinha não lembro se era direito um convento, mas... Uma ONG. Uma ONG, não era uma ONG, tipo assim, sabe essas coisas tipo, Irmãs do Sagrado Coração? Que aí cuidam de um determinado... Isso, exatamente, era uma coisa assim. E aí tinha algumas mulheres prostitutas que ela conseguia, tipo, casar depois. Converter, tipo assim, casar depois, seguir, né, pro sacramento do matrimônio. Okay. E tinha outras que ela conseguia trazer pra esse lado mais, tipo, do convento, religioso. assim, religioso, sabe? Uhum. Então, assim, e ela foi muito criticada. Eu lembro que na época, lendo o livro, ela chegou a levar até um tapa na cara de algum... Meu Deus. Tipo assim, de algum bispo, sacerdote, não me recordo agora, depois ele se explicou publicamente. Mas assim, a história dela é muito chocante, pelo que eu li no livro, eu te empresto depois se você quiser também. Ele fala sobre vários santos, né? Mas a história dela foi algo que me marcou muito. É uma santa que eu não peço tanta intercessão dela, mas eu acho que ela foi algo que me marcou muito quando eu li o livro. Então acho que tirando Santa Teresa d'Ávila, uma para vocês conhecerem, Santa Maria Micaela. Nossa, vou depois deixar na descrição do podcast. Sim, eu não sabia. Eu achei demais. Tem muitos santos. Sim. O próximo então, o pecado que virou virtude. O pecado que virou virtude, eu sou uma pessoa muito impulsiva, né? Então, tipo assim, no sentido do tipo, eu faço direito, né, gente? Tomou, levou, de certa forma, assim, sabe? Tá, nós. Isso que eu ainda me seguro muito. Mas, principalmente, acho que no âmbito do trabalho, assim, você tem que ter muito essa virtude, que é uma pessoa um pouco mais complicada, né? Pra segurar a língua. Tanto no trabalho quanto na vida pessoal, eu acho que seria isso, tipo assim, deixar de ser impulsiva, né? Então, acho que é a virtude da prudência, de você, tipo, recolher as palavras, parar, pensar antes de responder, né? Então...
Acho que seria essa virtude, uma virtude que... Um pecado, né, de certa forma, tipo assim, essa impulsividade, porque Não é dessa fácil. atitude você pode trazer, sei lá, inimigos, né? Você pode Misericórdia. fazer inimizades, isso não é legal, né? Principalmente, tipo assim, eu dentro da paróquia, eu que tô no movimento dos jovens, não é legal também ficar agindo sempre por impulso. Não. Então, acho que isso foi uma coisa que virou uma virtude, tem virado uma virtude, é uma coisa que eu tenho tentado melhorar todos os dias. Amém. Deus dê a graça a Amém. todos nós, viu, Maria? Glória a Deus. Agora o outro é um lembrete para quem te escutar no futuro, já que esse podcast é um tesouro, né? Pra Com gente deixar no certeza. futuro quem estiver escutando. Eu vou colocar, seguindo nessa linha de você servir na paróquia, ou você ter que acabar, tipo, mudando um pouco de posição também no seu cargo de trabalho, alguma coisa assim, não se comparar com seus colegas, não se comparar com o que você vê na internet, não se comparar. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma trajetória, então não se compare. Se Deus te colocou naquele lugar, daquele jeito, mesmo com as suas falhas e seus defeitos, é onde Ele quer. Que nem a gente está conversando, Ele capacita os escolhidos. Sim. Então, acredite, confie assim como Maria confiou, né? Então, confie e vai dar tudo certo. Não se compare e confie, porque você está no lugar certo. Amém. Amém. E o último, mas não menos importante, um pequeno propósito e sonho a ser cumprido pela Maria. Um pequeno propósito, sonho, eu acho que para minha vida pessoal, assim, seria tornar o meu ordinário cada vez mais extraordinário. E com isso, tipo assim, conquistar os meus sonhos, e assim, isso envolve sonhos materiais, tipo de viajar para fora, conquistar uma casa, etc, etc, etc. Mas não escapar mas assim, não fugir de Deus para conquistar isso, entendeu? Então, ok. tipo, nesse sentido, eu acho que também, mas acho que é isso. E também trazer isso, de certa forma, pro meu grupo de jovens, né? Oh, meu Deus, essa apaixonada coordenadora pelos eu seus amo jovens. eles. Se As vocês ovelhinhas. estiverem escutando, eu amo vocês. Não é segredo, mas... Gente, é uma querida, é uma mãe espiritual dos Literalmente, seus. tem que levar eles pro céu, né? Então, Sim. a gente tem que fazer isso. E vai dar certo, tenho certeza. Com certeza, quando gente- estiverem ao encontro de Jesus, vão agradecer e falar, olha, aquela moça, Maria Malu, foi a que ajudou eu colocar um tijolinho pra eu estar aqui. Ai, graças a Deus, glória a Deus, que seja assim, de verdade, porque eu sou extremamente... Não sei se pode ter até um pouco de apego, mas eu sou apaixonada neles, assim, por quanto eles são... Eles são eles, assim, sabe? Eles não têm... Ai, são tímidos, tipo, se eles não são quem eles não são, entendeu? Então, que eles continuem assim, que eu continue sendo um lugar confortável pra eles serem assim, entendeu? Sim. Um colo pra acolher eles da forma que eles vierem. Amém. Que é tudo, isso. hein? Muito feliz aí por essa parte que eu conhecia só, como posso dizer, o front-end, não o Sim, back-end. totalmente. Porque a gente vai entendendo que a caminhada nos faz também amar e ser feliz, né? Não é um Exatamente. fardo estar na igreja Não e servir, nunca vai ser. né? Eu brinco até com a minha mãe, falo assim, ai mãe, o ápice pra mim da minha semana é ir no grupo de jovens e na missa depois. Ô, Jesus, bendito. Ai, sim. Que tudo. Eu amo. Por mim, eu ficaria com eles todos os dias se eu pudesse. Vamos falaria criar uma de Jesus. comunidade. Eu vou criar não, né? Eu vou criar um carisma, né? Não é criar, né? Um carisma, mas fazer um carisma dos filhos Sim. do rei. Ô, Jesus, olha só o coração. Mas Mas é isso, Maria. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, dispor do tempo das correrias em meio à agenda universitária, do Hora Te Labora. Sim, totalmente. E agradeço mais uma vez a participação. Aqueles que estiverem escutando depois, deixem nos comentários. O pessoal fala pra mim, eu sempre esqueço, mas hoje deu certo de lembrar, que é comenta, curte, compartilhe. Nossa, eu nunca imaginei falando isso, hein? Olha o que Jesus faz com Curta, nós. comente, compartilhe. né? E é isso, então. A gente já iniciando amanhã, vou tentar subir esse episódio quanto antes. A Semana Maior, que é a Semana Santa, né? O Domingo de Ramos, que a gente possa viver mais... como eu posso dizer? Convicto naquilo que a gente está fazendo, né? Sim, totalmente. Não seja mais a semana. E é isso, então. É isso. É só deixar aqui o arroba do Filhos do Sim, Rei, né? pode, pra uai. quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, o nosso Instagram é filhosdorei.cristorrei. Lá a gente posta todos os nossos encontros, o que a gente está fazendo, deixando de fazer, as missas, tudo. Então fica lá o convite para vocês seguirem a gente lá e conhecerem também. Os nossos encontros são de domingo às 9h15 da manhã. Eu sei que é um horário meio ruinzinho assim, mas
é o horário que a gente já consegue fazer o encontro e vai pra missa, então fica muito bom pra gente. Organiza a logística. E também o @da Maria, quem quiser encontrar a catequista. Meu arroba é malu.trivelato, com 2 L's. Ó, pronto. Então vou deixar tudo aqui no descritivo e é isso. Sejam santos, cumpram os pequenos propósitos e até o próximo episódio. Tchauzinho!